Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bora pra cima para mais um vídeo. Palavra de Deus, versículo por versículo, estamos tratando aqui Josué capítulo 1. Estamos aí no versículo 9 e hoje vamos entrar no 10. Beleza pura? Então já vai abrindo aí sua Bíblia. Josué capítulo 1. Já deixa aí no gatilho, versículo 9 e versículo 10. Vamos para cima. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou estar apresentando este livro aqui, terceiro volume da biografia do Edir Macedo, tá bom? Nada a Perder. Inclusive eu assisti o filme dele, Nada a Perder, o 1 e o 2, se não me falha a memória. Muito bons, gostei, muito bons. Vamos lá. Agradeço a você também, novo inscrito no canal. E agora não é mais 12 pessoas ou 12 inscritos que você tem que arrumar. Agora são 13 pessoas, tá bom? Nossa irmã Eliette, ela conseguiu mais 12 inscritos aí para o nosso canal. E ela vai ganhar, se não me falha a memória, o livro Cristianismo Simplificado. Amém? Então bora pra cima. Do Coreto ao Templo de Salomão, a fé que transforma. A sequência do livro mais vendido no Brasil em 2013. A biografia que conquistou milhões de leitores em todo o mundo chega ao seu último volume, a parte final de uma emocionante jornada de renúncia e persistência, com recordações e fatos inéditos, reveladas pelo fundador de um dos maiores movimentos de fé da atualidade. Relatos comoventes de quem superou todos os tipos de adversidade para conquistar milhões de fiéis nos lugares mais remotos do planeta. Como um pregador brasileiro de origem humilde inicia sua missão solitária em uma praça pública do Rio de Janeiro e, 37 anos depois, lidera uma igreja presente em mais de 100 países. Como essas fronteiras foram rompidas, como foram vencidos os limites de etnias, culturas e idiomas. As respostas a essas e outras perguntas surgem no livro de Memórias de Edir Macedo, com depoimentos tocantes. Ele abre a porta de sua casa aos leitores para contar sobre um bem precioso, a família. Revela os segredos do seu casamento e resgata momentos íntimos em confidências de amor e fidelidade. Como a esposa Esther se transformou no suporte para atravessar todas as fases de agonia. Os bastidores da inauguração do memorável Templo de Salomão, nas palavras de quem idealizou a construção. Os significados e as inspirações da obra que se tornou um marco na história das religiões. As lições de confiança, a vitória sobre o derrotismo, os sonhos transformados em realidade, a parte final da biografia mais vendida nos últimos tempos. Irmão Clebson, quero comprar R$30. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 13 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, uma palavra, um ensino, pelo menos a passagem de ida e volta. E no dia estaremos levando aí alguns livros para vender. Amém? Bora pra cima! Tacar fogo na seara. Produção! Roda! Roda! A vinheta! Produção! É forte. Você é vencedor. Você tem um propósito lindo.
Não se deixe vencer pelas adversidades da vida. Bora crescer. Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia em Josué. Eu sou uma bênção. Eu peço para você, abrir sua Bíblia. E quando eu vou ver, eu só tô com um caderno aqui do lado e minha Bíblia não tá. É forte demais. Então vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 9 e 10. Josué, capítulo 1, versículo 9 e 10. Abra aí. Bora lá. Versículo 9 e 10. Assim está escrito: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: só até aqui. Bora pra cima. Tacar fogo na seara. Na mensagem anterior, nós tratamos o versículo 9, A expressão não te mandei eu, que é uma pergunta de Deus, mas ao mesmo tempo é para Josué refletir em quem era que estava mandando ele. Quem era que estava mandando ele? Deus. Então, aqui já vem uma reflexão, Quem manda na vida de Josué? Era Josué mesmo que mandava na sua vida? Ou era Deus que mandava na vida de Josué? E a mesma pergunta vai para mim e para você. Quem manda na minha vida? E quem manda na sua vida? É Deus ou é você mesmo? Será que você é do tipo de pessoa que só tem o título de crente? Realmente a Bíblia é sua regra de fé? Realmente é Deus que te direciona? Ou você usa isso apenas como um jargão? Não, é porque Deus me direciona. A Bíblia é a minha regra de fé. Ela é o meu manual de vida. Será mesmo? Então quem é que manda na sua vida? Aqui vai uma reflexão. Porque se você faz tudo que você quer, essa é a maior prova que não é Deus que manda na sua vida. Tá bom? É você mesmo que manda na sua vida. Então, essa é uma reflexão já pra gente já pensar direitinho em quem realmente nós estamos servindo, estamos adorando. Deus ou a gente mesmo? Vamos continuar. Ainda na expressão não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Coisa interessante, Deus usa a repetição de uma mesma expressão com Josué para primeiro modificar sua mentalidade e, como consequência, sua realidade. Olha o que Deus usa com Josué. Olha o poder da repetição. Deus não poderia falar com Josué apenas uma vez? E esse medo, esse pavor ir embora? Poderia. Mas ele aqui está ensinando para Josué a arte da repetição, o poder da repetição. Porque nem sempre Deus vai estar ali para direto acudir Josué, direto ajudar Josué. Ele já entrega as ferramentas para que elas sejam usadas sempre. Então Deus aqui está falando: Josué, eu repeti com você a mesma expressão 1, 2, 3 vezes e ainda usei o povo para pronunciar mais uma vez a mesma expressão: esforça-te e tem bom ânimo. Então aqui Deus está ensinando para Josué o poder da repetição. Josué, quando você tiver com medo, use uma expressão contrária para poder melhorar o seu medo, para poder extirpar o seu medo,
acabar com o seu medo. Qual, Senhor? Coragem, força, esforço, porque o medo ele não paralisa, o medo ele não neutraliza suas forças, não é isso? Então qual é o contrário do neutralizar as forças? É o esforço. Você vai trabalhar, você vai se esforçar. Então, Josué, sempre quando você estiver com medo, apavorado, tá bom? Use uma expressão contrária para combater essa que você está sentindo. Repita até que isso saia da sua cabeça e da sua alma. Repita a expressão contrária até que o medo saia da sua mente e da sua alma e você deixe de ficar apavorado. Uma aplicação muito boa para a gente, um aprendizado muito bom para a gente. O que você está sofrendo hoje? É isso mesmo, o que você está sofrendo hoje? Medo. Use a palavra contrária, coragem. Repita ela dentro de alguma frase. Repita ela, eu sou corajoso, ou eu consigo fazer as coisas. Vai repetindo ela até que esse medo dentro de você, esse pavor dentro de você, ele seja desgastado, ele seja diminuído. Deus está dizendo aqui, e Ele está entregando uma ferramenta. A repetição, ela tem o poder de mudar a nossa mentalidade. E depois de mudar a nossa mentalidade, como consequência, muda a nossa realidade. Imagine se Josué fosse enfrentar os inimigos com medo e com pavor. Com certeza tinha perdido. Imagine se Josué fosse pastorear o povo com medo e com pavor. Com certeza tinha sido um líder fracassado. É por isso que Deus tem que trabalhar a repetição com ele. Josué, repita: eu sou forte, corajoso, tenho que ter bom ânimo, sou forte, corajoso. Isso vai fazer com que o medo dentro de você, ele acabe. Então você que está sofrendo algum tipo de coisa, medo, depressão, ansiedade, use uma expressão e repita ela todos os dias, escreva no caderno, vai escrevendo, até esse medo dentro de você, até esse pavor dentro de você, essa depressão, essa ansiedade, essa distração, esse jeito seu de às vezes estar desgovernado, vivendo uma vida desgovernada, até que ele seja extirpado, acabe dentro de você. E você receba as orientações de Deus, a calma e a paz do Espírito, tá bom? Então esse é o poder da repetição, use ela ao seu favor, tá? Porque quando Satanás ele quer te derrubar, sabe o que ele usa? Repetição. Ele fica batendo numa mesma tecla, lançando seta na sua mente ou usando pessoas para bater numa mesma tecla, naquilo que ele sabe que você já não gosta. Repetição para te derrubar. Sua velha natureza, quando ela tem certas tendências a alguns pecados, sabe o que sua velha natureza faz para te derrubar? Repetição. Ela fica batendo numa mesma tecla até te derrubar. Olha o que Deus está te entregando. Se a sua velha natureza usa a repetição para te derrubar, Satanás usa a repetição para te derrubar, por que você não usa a repetição para se manter de pé? Vamos continuar. No versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. É engraçado, quantas vezes Deus ele precisou falar com Josué para que ele se levantasse e entendesse o chamado que Deus tinha na vida dele. Foi como eu falei, só Deus falou 3 vezes a mesma expressão. O povo ainda falou mais uma vez, no versículo 18. Então, mas quantas vezes Deus ia precisar falar com Josué e usar o povo para falar com Josué, para ele se levantar e se posicionar no chamado? Eita, vai doer, mas é para nos ajudar a ser mais crentes, tá? Quantas vezes Deus vai falar com você para você se posicionar no que Ele quer? Quantas vezes Deus vai ter que usar pessoas para falar com você, para você se posicionar naquilo que Ele quer? Aqui, só Deus falou 3 vezes. O povo, em unânime, falou mais uma vez. Então olha a quantidade de gente, mais de 2 milhões de pessoas
falando com Josué. Seja forte, corajoso, Josué. A gente vai te obedecer. Mas quantas vezes Deus precisa falar? E mais quantas vezes, quantas pessoas Deus precisa usar para que você faça a vontade dele? Você se posicione no chamado. Então pare de perder tempo. Pare de perder tempo. Se posicione no chamado que Deus te quer. E faça o que Ele está te mandando fazer. Amém? Bora começar a mensagem de hoje. Josué capítulo 1, ainda no versículo de número 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus falando com Josué, de novo, a mesma expressão. Josué, não foi eu que te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes. Por quê, Senhor? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus enxerga em Josué um medo, um pavor, que não tem no seu caráter, não tem na sua personalidade. Imagina só, Deus sentindo medo, Deus sentindo pavor. Você consegue imaginar isso? Não dá, né? Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso e Ele é corajoso. Ele não tem medo de nada e não tem medo de ninguém, porque tudo está nas suas mãos. E aqui Deus está dando um conselho para Josué. Qual? Josué, não é para você ter medo, não é para você pasmar diante das coisas, diante do povo, diante dos inimigos. Josué, quanto mais você se parecer comigo, mais as suas missões serão bem-sucedidas. Josué, você está com medo, mas olha para mim, em mim não cabe medo. Josué, você está pasmado, está parado, neutralizado aí, mas olha para mim, eu a todo momento estou trabalhando, estou me movimentando. Você está com medo de substituir Moisés, você está com medo de lutar contra um povo, você está com medo, Josué, de pastorear um povo, mas olha para mim, eu não tenho medo de nada e nem de ninguém. Josué, quanto mais você se parecer comigo, mais bem sucedido você vai ser. Por incrível que pareça, Josué, eu amo ver as minhas características nos meus filhos. Vamos aplicar? Deus ama ver as características dele nos seus filhos. Coragem, amor, santidade, verdade, persistência, força, todas as características que você pode enxergar em Deus, menos onisciência, onipresença, onipotência, presciência, que você não é Deus, como Ele não é, você não é Deus, tá? Mas quando Ele enxerga em você as mesmas características que tem nele, força, santidade, amor, coragem, verdade, persistência, Ele fica muito feliz. Talvez hoje o seu coração ele esteja cheio de medo. Talvez hoje o seu coração esteja cheio de pavor. Talvez hoje o seu coração esteja depressivo, ansioso. Talvez hoje a sua mente, o seu coração estejam cheios de perturbação. Talvez hoje você não se comporte como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Todo mundo te enxerga como fraco. Todo mundo te enxerga como fraca. Mas hoje Deus está falando com você. Se eu enxergar as minhas características em você, e se as pessoas enxergarem as minhas características em você, você vai ser muito bem sucedido. Eu quero enxergar em você força. Eu quero enxergar em você
amor, eu quero enxergar em você verdade, eu quero enxergar em você santidade, eu quero enxergar em você persistência. Então que toda essa amargura, que toda essa tristeza, que toda essa depressão, ansiedade, perturbação caia por terra agora e que você receba as características de Deus em sua vida, que você seja forte como Deus é forte, que você seja corajoso como Deus é corajoso, que você seja santo como Deus é santo, que você seja persistente, nunca desista, como Deus é persistente, Ele nunca desista, que você seja verdadeiro e fale também a verdade, como Deus é verdadeiro e sempre fala a verdade. Deus, como seu pai, ele ama ver as características dele em você. Então que esse medo caia por terra, que esse pavor caia por terra, que essa depressão caia por terra, ansiedade caia por terra em nome de Jesus, e que você se pareça mais com o seu pai. E no momento em que isso chegar à sua mente, seu coração, e ser resplandecido para fora, e você começar a externalizar isso, você vai ver que você vai ser muito mais bem-sucedido em tudo que você for fazer ou falar. Até porque, como Deus ama te ver sendo forte, persistente, corajoso, amoroso, santo, cheio de força e de vigor, as pessoas não gostam de ouvir gente fraca, medrosa, impura, cheia de ódio. Então, quanto mais você se enquadrar nas características do seu pai, mais você vai ser bem-sucedido em tudo que você for fazer. Amém? Vamos continuar. Versículo 9, ainda na expressão, não pasmes, nem te espantes. Só essa expressão. Por que Deus ele pede para Josué não pasmar, nem se espantar? É que tem uma diferença de medo para pavor, né? O medo você sente, só que ele não é algo que ainda te paralisa. Mas o pavor, ele já te paralisa. É diferente do medo. Às vezes uma pessoa, ela está com medo, mas mesmo assim enfrenta o medo. Ela consegue vencer o medo com a sua coragem e aquele medo vai embora. Mas o pavor, ele é diferente. Porque o pavor, ele te toma. O pavor, ele te paralisa. O pavor, ele te neutraliza. Te deixa parado mesmo, ao ponto de você ficar refém daquilo. E Deus estava observando isso em Josué. Ele estava pasmado, neutralizado, medo, apavorado. Parou. Aí Deus tem que animar a alma dele. Deus tem que animar a mente dele. E é interessante que Deus ele dá uma resposta no próprio texto aqui, do porquê Josué ele não tem que ter medo, não tem que pasmar, não tem que se espantar. Por que, Senhor, eu não tenho que pasmar ou não tenho que me espantar? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ou seja, Josué, você está com medo? Só que você vai andar comigo. Eu sou corajoso. Você está com medo, Josué? Só que eu tenho tudo nas minhas mãos. Josué, você está com medo, você está pasmado? Só que eu sei a força do seu inimigo, o seu potencial deles, eu também sei o seu. E se te falta potencial, eu ainda te dou mais. Olha só por que Deus está falando para Josué não pasmar e nem se espantar. Por causa dele? Não, porque a presença de Deus estaria com ele sempre para o ajudar, para dar graça, para dar força. Então, Josué, bora! Enfrenta seu medo. Eu estou com você. Eu não te quero ver pasmado, Josué. Enfrenta o seu medo, Josué. Eu estou com você. Irmão, existem momentos na nossa vida. Você pode correr o que for. Existem momentos da nossa vida
que você, eu, vamos ter que enfrentar os nossos medos. Vamos ter que enfrentar aquilo que nos apavora. Vamos ter que bater de frente. Com a ajuda de Deus. Não vai ter como correr. Não vai ter como correr. Não tem como ficar apanhando a vida toda. Não. Deus está falando. Existem momentos que você vai ter que enfrentar o seu medo. Parar de só apanhar e começar a bater também. No reino espiritual. Começar a fazer alguma coisa. Tá na hora de sair um pouco da defensiva. Você tá só com medo, tá só apavorado, tá só recebendo? Não. Tá na hora de ir para a ofensiva. Fazer alguma coisa. E foi assim na vida de Josué. Detalhe. Se preparou 40 anos e quando foi para assumir a posição, nem ele se sentia preparado. Estava com medo, apavorado. Só que chegou o momento. Não tem para onde correr, Josué. Vai ter que enfrentar seu medo. Vai ter que enfrentar o seu medo. E aqui, quando Moisés morre, o que Josué tem que fazer? Qual é o outro líder mais qualificado que Josué para estar no lugar de Moisés? Não tem! É ele. Vai ter que enfrentar o medo. Vai ter que enfrentar o apavoro. Vai ter que enfrentar o espanto. Vai ter que enfrentar aquele turbilhão de pensamentos e sentimentos. Vai ter que se posicionar. Vai ter que fazer alguma coisa. E é isso que Deus está falando comigo e com você. Você pode correr o quanto for, mas existem momentos que você vai ter que enfrentar o seu medo. Você vai ter que sair da defensiva e vai ter que partir para a ofensiva. Vai ter momentos que você vai ter que parar de apanhar, vai começar também a ir para a ofensiva e bater no reino espiritual. Enfrenta o seu medo. Isso é característica do nosso Deus e é característica de uma pessoa madura. Madura. O mimado, a criança, não enfrenta os seus medos. Mas uma pessoa madura, independente dos seus medos, ele enfrenta. Ele vai para cima. Eu quero ler um texto aqui, ó. Gênesis 21, versículo de número 8. Olha o que está escrito. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Olha que coisa linda. Olha, eu vou ler de novo. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Nessa época aqui, a criança ela era desmamada de 3 a 5 anos de idade. Ou com 3 ou a 5 anos de idade. Mas a coisa interessante aqui é que Abraão fez um grande banquete quando Isaac foi desmamado. Olha só, Abraão fez uma grande festa quando Isaac foi desmamado. Entendeu não? Vou melhorar. Abraão fez uma grande festa quando Isaac saiu do leitinho. Abraão fez um grande banquete quando Isaac saiu do leitinho. Abraão ficou muito feliz quando Isaac saiu do leitinho. Ele viu que o filho estava se tornando uma pessoa mais madura. Ele viu que o filho estava pronto para receber um alimento mais sólido. E o que é que o pai faz? Um grande banquete. Como que o pai fica? Muito feliz. Receba essa palavra do Senhor. Deus também fica muito feliz quando você para de ser mimado. Deus fica muito feliz quando você para de ser mimada. Deus fica muito feliz quando você sai do leitinho. Deus fica muito feliz e faz até um banquete quando você para de ser mimado, para de ser mimada, para de ser imaturo. Quando você está pronto para receber um alimento mais sólido, Deus ele fica muito feliz. O que Deus está dizendo é: sai do leitinho, porque só uma pessoa que sai do leitinho está pronta para receber um alimento mais sólido. Só uma pessoa que sai do leitinho está pronta a enfrentar seus medos. Só uma pessoa que não é imatura, ela está pronta a bater de frente com aquilo que apavora ela. Por quê? Porque Deus está com ela, a presença de Deus está com ela, os ensinos de Deus está com essa pessoa. E é por isso que Deus está falando: você não vai enfrentar o seu medo sozinho, eu estou com você. Você não vai enfrentar o seu medo sozinha, eu estou com você. A presença de Deus, ela está com você. A palavra de Deus,
ela está com você. É por isso que Deus está dizendo: sai do leitinho, para de ser mimado, para de ser mimada, para de ser imaturo, enfrente os seus medos, saia da defensiva, vai para a ofensiva, enfrente os seus medos. Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está com você. Por isso não pasme, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Oh glória! Então receba essa palavra de Deus. Não adianta fugir. Em algum momento você vai ter que enfrentar o seu medo. Não adianta ficar fugindo sempre. Não adianta ficar se escondendo sempre. Em algum momento vai ter que enfrentar o seu medo. Amém? Então sai do leitinho. O Pai ama ver que você saiu do leitinho. Vamos para o versículo 10, para encerrar. Então deu ordem Josué aos príncipes, que no caso aqui, esses príncipes são chefes, tá? Chefes das tribos, não é príncipes apenas, são chefes. Então deu ordem Josué aos príncipes, que são chefes do povo, dizendo, só aqui, o povo ele era repartido. Josué, líderes das tribos e ao mesmo tempo suas respectivas famílias. Dependendo do tamanho ainda, ia ter mais repartições, cada repartição com a sua liderança. Então tinha muitos líderes, porque o povo era muito grande. Tá bom? Só para que você entenda. Então tinha o líder maior, Josué, liderança das tribos e liderança familiar. Tá? Primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é que é preciso os líderes, para não se sobrecarregarem, eles aprenderem a delegar funções. É isso mesmo. Talvez você seja um líder e você precisa ouvir isso, tá? Eu sei que muitas vezes tem medo aí no seu coração, não sei. Tem líder que ele é enciumado, eu sei disso. Tem líder que ele é enciumado, ele não delega função para ninguém, porque ele consegue ver um grande potencial nos seus liderados e ele quer fazer tudo porque não quer perder o posto. Porém, se você é um líder chamado por Deus, esse ciúme não pode ter no seu coração, tá bom? Então, primeira coisa que a gente aprende aqui, é preciso os líderes delegarem funções para não se sobrecarregarem. Entenda bem, Deus deu uma ordem para Josué, ele ia ser o pastor, correto? Você acha mesmo que Josué, ele foi falando para o povo um por um, de grupo em grupo, ele mesmo, que ele era o líder, o novo líder? Josué passou para a liderança das tribos e a liderança das tribos passou para a liderança de cada família, das suas respectivas famílias. O que Josué fez? Josué delegou função. Ei, vocês que são líderes das tribos, espalhem essa mensagem aqui, Josué, por que você não vai? Porque eu sou líder, eu estou delegando função. Se eu fizer isso, eu vou me sobrecarregar. Um tempo que era para mim estar fazendo outra coisa, até para servir melhor vocês, eu vou ter que usar, levando essa mensagem para todo mundo, sendo que vocês podem me ajudar nessa tarefa. Então Josué, sendo um líder maior, ele delega a função, tem uma mensagem para passar para o povo. Ele é o novo líder. E quem é que passa? Ele mesmo. Ele mesmo passa para os líderes das tribos e o líder das tribos vai passar para a liderança
familiar, tá bom? Então aqui, em Marcos, capítulo 6, do 7 ao 13, olha o que está escrito, do 7 ao 13. Isso aqui é Jesus, tá? Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2. E o que Jesus deu? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Olha só, Jesus delegou função. Jesus delegou, mandou de 2 em 2. Detalhe, deu para eles poder. Deu para eles poder expulsar demônio, curar enfermo. E você, líder, está enciumado por quê? Não quer delegar por quê? Se você está com esse ciúme todo, essa é uma das provas que sua liderança não é de Deus. Porque um líder que ele é de Deus, ele não tem medo de perder seu posto quando ele sabe quem o chamou. Então é preciso os líderes delegarem funções para não se sobrecarregarem. Se você quiser pode ler Marcos capítulo 6, do 7 ao 13. Um outro ponto aqui é que também precisa ser tratado. Eu sei que eu tratei o ponto da delegação de tarefas. Para quê? Para o líder não se sobrecarregar, isso é válido. Só que também tem um outro lado da moeda, que a gente também vê. Líderes folgados. Líderes folgados. E ao mesmo tempo, liderados preguiçosos. Vamos falar primeiro dos líderes folgados. Às vezes, o abençoado do líder, da líder, ele tem uma arte de delegar a função que ele manda os liderados dele fazer tudo. Para quê? Para que ele fique sem nada para fazer. Josué não era esse líder. Se a palavra de Deus rege você, líder, se a palavra de Deus rege você, pastor, você tem que parar de ser folgado. Tá bom? Porque Josué não era o tipo de líder que delegava função para que ele não fizesse nada. Muito pelo contrário. Ele delegava função porque ele era muito atarefado. Então você, líder folgado, delegue função, mas não pare de trabalhar. Delegue função, mas não pare de fazer, tá? Essa arte de delegar função aqui é para você não se sobrecarregar, não para você se escorar. Essa arte de delegar função é para você não se sobrecarregar e não ficar folgado, preguiçoso, não querendo fazer nada. Os outros fazem tudo e você nada? Tá errado. Não é assim que a palavra de Deus te ensina. Se arrependa dessa preguiça. Se arrependa, tá bom? Desse jeitinho errado de viver, porque não é desse jeito que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Acabamos de falar sobre delegar, acabamos de falar sobre líderes folgados, só que também, desculpa até a expressão, mas madeira que dá em Chico também dá em Francisco, você sabe, né? Pau que dá em Chico dá em Francisco também, tem que ser justo. A gente também vê um monte de liderado que você delega função para ele,
cara, a mulher é desobediente. É desobediente ao tal ponto que você fica pedindo para ele, para ela fazer alguma coisa. Não faz. De birra. Não, faz isso aqui, vai me ajudar bastante, enquanto você vai cuidar de outra coisa. O líder está sobrecarregado, ele está muito atarefado, aí ele delega a função. Aí o liderado acha que a obra de Deus é brincadeira, que tem que fazer quando quer, quando sentir de fazer. Ah, eu não estou sentindo de fazer. Não, obra de Deus não é sentir. Tem que fazer até sem sentir. Tem que fazer o que é correto. Tem que fazer o que é para ser feito. E pronto, e acabou. Então, liderados, vocês, quando receberem alguma ordem, alguma direção dos seus líderes, façam o que eles estão pedindo. Porque se você não fizer, você vai estar sobrecarregando a obra de Deus. Você vai estar sobrecarregando sua igreja com essa picuinha sua, com essa preguiça sua. Ah, eu não estou sentindo de fazer. Para com essa mania de não estou sentindo de fazer. Obra de Deus não é isso. Tem que sentir para fazer. Aonde que tem que sentir para fazer? A Bíblia nos orienta a fazer o que tem que ser feito. E pronto, acabou. Sentindo ou não sentindo. Então para com essa ladainha. Para com essa coisa de sentir para fazer. Aí às vezes você, liderado preguiçoso, você quer ficar fazendo quando quer, sempre não dá, tá escorado em tudo. Mas quando você precisa de alguma coisa, você vai na sua igreja, né? Quando você precisa de alguma ajuda, você vai no seu pastor. Mas quando ele precisa da sua ajuda, você faz quando quer. Para com isso. Então, líderes, aprendam a delegar. Só que ao mesmo tempo, deleguem, mas continuem trabalhando. Não sejam folgados. Segundo, liderados, quando você receber alguma ordem, quando você receber alguma coisa para fazer, faça. E pode tirar da sua cabeça, do seu coração: ai, irmão Clebson, eu não senti de fazer. Para. Isso mostra que você ainda é imaturo, ainda não entendeu a Bíblia, não entendeu a palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta a fazer o que tem que ser feito, independente de sentir ou não. Até porque o amor bíblico não é um sentimento. Ah, eu senti. O amor bíblico é comportamento. Olha o que Jesus diz. Sabe o que o amor? O amor diz o amor? Ó, quem me ama vai sentir os meus mandamentos. Não. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Pratica os meus mandamentos. Ó, quem me ama faz o que eu mando. Quem me ama faz o que eu estou ordenando na palavra. Quem quer ver de fato minha obra de pé, faz o que eu estou pedindo. Aí você tá com essa cara lavada, essa cara lisa. Ai, eu tenho que sentir para fazer. Que sentir? Tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que ler a Bíblia, minha irmã. Tem que nada sentir para fazer, não. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Então bora para cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais. Sorriso de crente. Que Deus lhe bendiga.